É sempre uma alegria para nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade, e que agradecemos a casa pelo convite, né? A Deus, a espiritualidade amiga, por nos trazer até aqui e podermos participar desse banquete divino, diríamos assim, hoje especialmente, né, 125 anos de desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, um grande trabalhador, um espírito de luz, que tem várias obras, né, acerca desse tema que nós vamos falar hoje, né, Nas Fronteiras da Loucura, que trata da obsessão com bastante profundidade, que eu recomendo, porque esse é um tema que é recorrente. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, sempre nós estamos transitando nos processos obsessivos. E nós separamos alguns tipos, né? Porque são graus de obsessão. Kardec fala em 3, né? Que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas, estudando, nós percebemos e descobrimos que Emmanuel ele trata já de outro grau de obsessão, que é o assédio espiritual, muito comum e que não é tido como um processo obsessivo em si, porque é algo transitório, não é algo que ocorre, porque a obsessão é uma ação persistente de um espírito sobre outro, um inferior sobre outro inferior, logicamente, né? Que os espíritos mais elevados, eles não perseguem ninguém. Então, o assédio é algo momentâneo, é um momento assim, vamos dizer assim, é um episódio que a gente passa e que depois a pessoa volta a si. Tipo assim, vamos ter um exemplo, que às vezes a vítima não somos nós, a própria pessoa. Você está no trânsito, alguém bate no fundo do seu carro, e aí você desce calmamente para tentar acertar com calma, né? A pessoa parte para cima ali agredindo com uma certa violência. Então, na realidade, ele está passando por esse momento do assédio espiritual. Ele é a vítima. É ele que está passando pelo momento de desequilíbrio, que é momentâneo. São pessoas que voltam depois à normalidade e é tido como normais. A gente encara isso como a normalidade. Quem não já quebrou alguma coisa, né? Tem pessoas que ficam impacientes porque o controle da televisão não está funcionando, aí não olha se a bateria está no lugar, né? Eu conheço algumas pessoas que, né, parentes próximos, né, que atiram na parede, principalmente se estiver passando algo importante ali naquele momento, o capítulo da novela, o último capítulo, então a pessoa fica desesperada, logo agora vem falhar, né, e entra naquele trânsito, naquele processo, né? O espírito ele se aproveita das nossas fragilidades. Ele sabe que nós somos limitados, que nós somos impacientes, que não temos paciência assim de lidar com pessoas difíceis. Então, o que ele ocorre? Ele coloca no nosso caminho exatamente aquelas pessoas. E a gente cai nessa armadilha com muita frequência. Não é verdade? Se irrita com facilidade com eles. Então, isso é tido como um assédio, né? São pessoas tidas como pavio curto, né? Que se rapidamente, né? E às vezes o próprio encarnado aqui, parente ou amigo próximo, ele sabe que aquela pessoa ela tem o pavio curto. Então, para desestruturar aquela pessoa numa reunião familiar e tirar ela de cena é rapidamente. Basta ela dizer alguma coisa que vai incomodar a pessoa. Então, ela rapidamente ela sai de cena porque ela vai estourar, né, como vamos dizer assim. E aí, essa é tido como assédio. Foi algo que eu estudei e achei interessante, que eu não tinha visto ainda essa modalidade de obsessão, que é algo que é um transe, né? Que a pessoa vai e volta. E não, porque o persistente, você vai ter uma diferença entre a obsessão simples e o assédio espiritual.
Porque a obsessão simples já é algo mais persistente, mais visível, certo? Os outros processos eles são mais visíveis. Esse não. Na obsessão simples, é a ação de um outro espírito, né? Mas ele tem sintomas. Você tem domínio sobre você. A pessoa que se conhece, ela sabe que não está bem, ela tem algumas situações de relacionamentos que ela não consegue, assim, dominar. Se irrita com facilidade, que também é outra situação, não consegue se relacionar com pessoas próximas, familiares. Isso é um aviso. Ela sabe disso. Ela tem domínio. Até aí, na obsessão simples, nós temos domínio. A gente sabe. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou péssimo hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou muito irritado. Não consigo me concentrar nas coisas. Não consigo ler um livro. Então, ela busca ajuda, né, através da oração, da prece, da casa espírita. Então, nesse momento, ela tem um domínio. Veja a diferença, ela sabe. Né? A gente sabe. Qualquer um de nós, a gente percebe uma certa perturbação que está ocorrendo em nossas vidas. A vigilância está aí. Eu sei que não estou bem, eu estou me sentindo bem, né, mal, então eu vou lá no Prosebem tomar um passe, fazer uma oração rapidamente. E se você não tiver acesso, né, porque nem sempre a gente pode vir numa casa de oração, a pessoa pode insistir em fazer uma leitura do Evangelho. Repetitiva, gente, que a gente não vai ter concentração. Eu digo que eu já passei por isso, por várias vezes. Tá? De eu não conseguir chegar em um local, de eu saber que o local é ali, mas não conseguir acessar o local. Então eu ficava rodando com o carro, passava pelo local, aí eu pressentia a presença dos nossos irmãos que eu mesmo atraí, por alguma situação, por algum momento infeliz, que tudo mora nos nossos pensamentos. Qualquer deslize, aí a gente entra na faixa vibracional desses espíritos. Então, eu parei o carro, o Evangelho sempre é um recurso, eu disse, era que eu sempre tenho dentro do carro, está lá no carro. A arma lá que eu tenho é ele. Então, eu abri e comecei a ler. Há momento você não consegue entender absolutamente nada que você está lendo, mas valendo, valendo. Não pare de ler, até você conseguir se harmonizar. Em dado momento, você já pode ter lido até um capítulo, aí você consegue lá no finalzinho entender o final. Aí você entra no eixo, você começa a ver, enxergar, escutar perfeitamente as coisas e ter o equilíbrio, a sensibilidade de ver as outras coisas. Então, nesse estágio, é a obsessão simples, que é muito comum. Todos nós passamos por ela. Todos nós. Mas aí vem a outra, que é o segundo grau, que é a obsessão, né, por fascinação. Essa é o inverso da outra, dessa que a gente acabou de falar, gente. Porque a gente sabe que está péssimo, que está mal, mas não consegue, mas não tem forças, né, para reagir. A gente fica como se, vamos dizer assim, ele não tem assim ele tem consciência, né, mas não procura ajuda. É algo assim. Ele não procura ajuda. Ele tem consciência e se deixa levar pelo processo. É totalmente o inverso do outro. Então ele sofre os mesmos sintomas, as mesmas situações, porém ele não tem ânimo, ele não tem coragem. É tipo assim um processo depressivo. Né? A pessoa fica em casa, se joga, e você luta com ela. Mas, rapaz, tem tanta coisa boa para você ver. Eu não quero, não tenho coragem. Para que eu vou sair? Né? Tem muitas pessoas que estão nesse estágio. Eu estava conversando com a moça que trabalha lá em casa, a faxineira, e ela dizendo, morrer, para mim, tanto faz a diferença. Para quê? Essa vida não vale nada. Ora, quando a pessoa fala isso, ela está necessitando. Aí, na hora, eu estava inspirado, estava estudando esse tema, aí eu comecei a conversar com ela bastante e falar para ela que todos nós passamos por esses estágios. E é por isso que a gente tem alerta. Todos nós estamos no lugar certo. Não tem nada de errado. Errado está nas nossas atitudes.
Então, nós atraímos esses espíritos para o nosso campo vibracional a partir dos nossos pensamentos. A casa mental é de fundamental importância no nosso dia a dia e no nosso processo desobsessivo. É tanto que, nesse livro, ele dedica uma parte para falar sobre... Eu fiquei assim maravilhado com isso, gente. Olha que eu já li várias vezes essa obra, mas nesse estudo ele fala da fotografia do pensamento. Gente, é terrível. Não, vocês não imaginam que essas porcarias que nós temos aí, chamado celular e tudo, isso é fichinha, gente, para o plano espiritual. Os espíritos conseguem ver muito além do que nós imaginamos. Quando Kardec coloca lá, os espíritos influenciam nossas vidas mais do que imaginas. Eles vos dominam completamente. Porque nós somos joguetes. Nós vivemos assim ao bel prazer. Principalmente nesses momentos de incertezas políticas. Hoje eu estava num restaurante tratando de negócio com uma pessoa lá, dono do restaurante, aí de repente tem uma outra pessoa que estava aguardando. Ele disse, meu Deus, o capitão está passando mal. Nossa Senhora, são os esquerdistas que estão tramando contra ele. Aí, vão envenenar ele em Natal, que o Bolsonaro está no Rio Grande do Norte. Aí eu fiquei, meu Deus, essa polaridade, essa loucura que se instalou, chama-se obsessão coletiva. E os espíritos se aproveitam, eles fazem de bel prazer. Mexe com todo mundo para lá e para cá. Quem é bom é Deus. Esse é bom. Essa é a certeza, gente. Nós humanos somos falíveis. Não existe nada que possa mudar a situação do planeta a partir de um homem, mas a partir de todos nós, através da nossa postura moral, do nosso comportamento diário. É isso que vai mudar. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, para me poder praticar honestidade. Eu tenho que amar a mim mesmo, para me saber o que é amor. Senão eu não vou. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar de alguém? Então nós vivemos assim nessa fascinação. É um processo de fascinação, de total loucura. Então nós vivemos, às vezes, a vida que não é nossa. As redes sociais, elas estão manipulando completamente o ser. Então, você vê alguém lá, mas aquela pessoa não é ela mesma. Quando você vê ela ao vivo, é fulano, e escreve as palavras mais lindas do mundo. Mas quem conhece sabe que não tem nada a ver. Não condiz com o caráter da pessoa, não tem nada a ver. É tudo um fake, é uma enganação. Então, nós vivemos nesse mundo de prova e expiações. E só vai mudar quando nós mudarmos. A mudança ela só acontece a partir... Por isso que esses espíritos inferiores, eles estão em volta de nós, se aproveitando da gente, né? De todas as formas. Brincam com a gente, mangam da cara da gente, tiram a gente assim do sério com maior facilidade. Aí vem o terceiro grau, que é a subjugação. Aliás, eu pulei aqui. Ainda dentro da fascinação, o espírito ele cria assim uma ilusão. Esse processo de ilusão. Ele começa a se achar melhor do que os outros, superior aos outros. E ele começa a se isolar. Que aí ele vem andando para o processo de subjugação, quando ele começa a se enganar, a se sair do grupo que poderia auxiliar a ele. Então ele vai se afastando. E isso acontece muito com médios. Os médios, eles vão querendo ser superiores, começam a receber comunicação, isso ocorre muito na casa espírita, né? Nos estudos principiantes da doutrina espírita. E nós tivemos muito acompanhamento desse nível. A pessoa começa a ver espírito de ordem mais elevado. Se comunica com Bezerra de Menezes, Nossa Senhora,
e começa a dar premonição, a falar coisas que, na realidade, não existem. E se a pessoa, às vezes, for não conhecer a doutrina espírita, porque isso que é importante estudar, estude doutrina espírita. Doutrina espírita é algo para se estudar. Porque se alguém disser, sabe, você está com espírito, lógico, primeiro erro. E tem mais alguns que me acompanham. Isso é lógico, gente. Óbvio. Isso aí não tem porquê. Então, a gente precisa estudar para aprender e compreender os ensinamentos de Jesus. Que aí não tem nenhuma dúvida para que a gente possa, assim, né, sofrer consequências devido ao nosso desconhecimento. Porque até quando a gente desencarna lá do outro lado, nós vamos ter verdadeiras falanges que vão dizer que são os sábios de tudo, que vão dar sentença para a gente. Se a pessoa, eu fico preocupado, às vezes eu acordo, será que eu já desencarnei? Quem serão essas pessoas que estão aqui do meu lado, né? Quem será que vai estar lá? Porque às vezes você pode ter uma pessoa do seu lado que seja péssima e você tem uma visão dela a nível superior. Ele pode se travestir de um espírito de luz e lhe enganar. Então, lembre-se de fazer uma oração. Sempre é bom. Faça uma oração para o anjo da guarda, que é uma luz, né, que se lança. Então, vem o terceiro grau, que é a subjugação. A subjugação, aí o espírito já está totalmente dominado. Ele não tem forças, aí ele não acredita mais em nada, ele não assume o controle sobre ele mesmo. Então, ele se entrega completamente ao processo. E ele fica à mercê dessas entidades, ou dessa entidade. E há muitos casos que a gente sabe que, às vezes, está próximo da gente. Conhecidos que estão em situação bem deprimentes, bem tristes, e que o medicamento, ele influi, mas não consegue atingir a alma, o espírito, o desejo dele de se melhorar. Porque isso só pode ocorrer, que aí demanda um tratamento muito mais intenso, nesse caso da subjugação. Né? Não basta só o tratamento na casa espírita, é preciso tratamento com profissionais, para que o espírito saia daquele estágio que ele se encontra. E é um estágio demorado, difícil de se tratar, porque a família toda entra em pânico, em desespero, né? Principalmente se essa pessoa for alguém assim que seja o controlador, né? Que seja a pessoa mais importante da família, ou qualquer um familiar. Na realidade, é terrível você ter um familiar num estágio desse, que ele não consegue ter vontade de viver, que não vê nada interessante na vida dele. É terrível. E ele passa a fazer coisas assim absurdas, a criar uma ilusão também, a ver coisas que também não existem nesse processo. Né? Então, nós falamos dos 3 processos. Né? Mas existe ainda um processo que quem fala é Emmanuel, nesse livro, que nós também descobrimos nessa pesquisa, que é Estude e Viva, né, de Chico Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. E André Luiz fala também desse livro, que é a meio-obsessão. Essa, gente, é a pior de todas, pelo que ele fala aqui. Sabe por quê? Porque ela está em todo canto. Quase existe um grande número de pessoas que se encontram nesse processo da meio-obsessão. Que eles são agressivos, violentos momentaneamente, são capazes de fazer coisas absurdas e retornam à normalidade. A normalidade. Eu gosto de falar dos meus parentes, né, que são mais próximos da gente, para não falar dos outros, né? Então, ele convidava a gente, e a gente ia para os eventos na casa dele, e ele preparava tudo. Daqui a pouco ele surtava. Ele entrava em surto. Eu comprei essa carne de primeira, fiz tudo isso, e vocês vão dormir? Mas ele não entendia que ele estava assim, com
uns idosos, alguns... Ele não entendia o perfil familiar que ele levou para lá. Ele não levou um bom de menino novo, né, para lá. Ele levou, e ele também não era tão novo. Aí, como é que eu vou? Eu não bebo. Eu ia me sentar lá e ficar bebendo, e comendo churrasco de noite, a carne até não sei que hora. Não ia ter condições, né? Então, para acalmar os ânimos, eu fiz o sacrifício de ficar do lado da churrasqueira, junto com ele lá, batendo papo, até não sei que hora da manhã, né? Dormindo e acordando. Mas ele tinha surtos. E depois, mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa boa, embora ele tenha um surto de maldade. Entende? Essa meia obsessão, ela toma conta, que são pessoas que enganam, que mentem com facilidade também, que são manipuladores, e aí está cheio. Mas eles têm esse vai e vem. Então, a meia obsessão, ela toma conta do grande número da sociedade. São pessoas que vivem também nesse momento, né, fora de si. Eles têm surto, mas têm um comportamento tipo assim, um psicopata, né? Uma pessoa que é bom, bonitinho, bonzinho, educadíssimo, é uma pessoa maravilhosa que fala com você, mas que pessoa maravilhosa. Aí daqui a pouco ele surta, assim, apronta coisas, só que ele faz coisas escondidas, que muitas vezes a pessoa não sabe, e prejudica um grande número de pessoas, um número muito grande de pessoas, com a maldade dele. Esse tipo de obsessão, ele está imperando, dominando a Terra, ultimamente, que é a meio-obsessão. E, se vocês quiserem se aprofundar, pode adquirir o livro, apesar que ele fala bem sutilmente. Né? Ele diz assim, não se sabe, né, o que tenha causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou a isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo, bem mais frequente, que minam as energias de uma só criatura, incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outros espíritos. Entendeu? Ele fala isso. Então, quantas desavenças, separações, fracassos surgem assim? Estude em sua existência se nessas últimas quinzenas você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Porque esse pontinho aí final, que a gente precisa identificar em nós, que isso é o poder da oração, aí a gente entra já no processo desobsessivo, né? No processo de cura, quando a gente passa a se observar. Porque a oração, que é o antídoto do processo obsessivo, ela precisa ser feita de forma contínua e sempre. Todos os dias, ao acordar, o cristão deve elevar o pensamento a Deus e fazer uma prece, uma oração. O mesmo deve acontecer antes de dormir, antes de ir para o sono reparador. Ele precisa se proteger dos assédios espirituais, que nós vamos falar aqui, porque existe assédio de espíritos, que aí nós vamos entrar no modo, né, de obsessão, para que a gente possa entender, né, os tipos muito frequentes, né, que é de desencarnado para encarnado. Esse é o mais frequente. É a obsessão de uma pessoa que desencarnou aqui, que não gostava de mim, que me odiava, e ele vai, consequentemente, se ele não tiver uma elevação, se ele não se conduzir, que ele ficar pela periferia, ele pode perceber o meu campo. Pode, não quer dizer que seja uma coisa obrigatória, viu, gente? Pode, que vai depender muito de nós. Nós falamos da oração, da prece e da nossa proteção.
trabalho na assistência no bem, né, na caridade. Mas quando a gente fala caridade, é muito mais amplo. Não é só a doação de coisas, perdão das ofensas. É a maior caridade que a gente pode ter com o nosso próximo. Quem tem desavença, que tem mágoa, ressentimentos, é uma presa fácil do processo obsessivo. Quem guarda mágoa, ressentimento, rancor, reclama muito das coisas, né? Reclamando de tudo, isso são presas fáceis. Olha aí, essa obsessão, esse assédio, né, espiritual é muito fácil nessas pessoas que reclamam de tudo. Então, essa de encarnado, de desencarnado para encarnado, é muito comum, é a mais comum, né? Espíritos que perturbam a ordem daqueles que estão aqui. E ainda tem a de encarnado para desencarnado. Ah, mas existe. A pessoa encarnada aqui, que perturba o outro, do outro lado. De que forma? Com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com os nossos sentimentos referentes àquela pessoa. Quanta pessoa morreu, graças a Deus, aquele infeliz, e se lembra, aí fica falando das coisas negativas que a pessoa fez aqui durante o tempo, com ódio, com mágoa, ressentimento. Isso é um encarnado, né, obsediando o outro lá, do outro lado. E existe também a chamada obsessão por amor, a obsessão de encarnado para desencarnado. Como? Você perde um ente querido, não consegue, porque a saudade, a lembrança é natural, mas você fica ali choramingando, sentindo aquela falta, aquela coisa mórbida, não dá as roupas que ficou lá do falecido, tudo guardado, a roupinha dele lá, o relógio, a cadeirinha que ele sentava, manda tudo-se embora. Dê para alguém que está precisando, que ele não precisa mais. Você está obsediando ele. Você está se tornando ele infeliz. Ele não precisa daquela cadeirinha, nem da roupinha lá, sabe? E a pessoa fica ali. Isso é um processo obsessivo, que torna... E se ele vê o sofrimento, ele assiste todo aquele sofrimento, ele fica inquieto, ele fica infeliz, sofre muito. Como é que ele fica bem, gente? Quando ele vê a gente para frente, feliz, orando por ele, agradecendo pela experiência de ter convivido com aquela pessoa aqui, pelas coisas boas que ele deixou, na mente, pelas coisas positivas, e não a roupa, objetos que vão se acabar ali, fica até fora de moda, né? Já acabou, nem se usa mais, aquilo ali a pessoa está guardando. Eu falo isso que eu tinha uma amiga que ela guardava o guarda-roupa todinho do falecido pai, era o pai. Aí ela veio aqui, conversou comigo, eu disse, rapaz, eu tive a felicidade de atendê-la, e disse, olha... E eu sou muito brincalhão, às vezes. A primeira coisa que você deve fazer é se desfazer de toda essa roupa do seu pai. De tudo que ele tiver. A roupa de pai, sim. Dê para as pessoas necessitadas. Dê para aqueles que precisam, em nome dele. Você faça uma oração e diga a Jesus, olha, isso aqui é para o meu pai, essa roupa era dele, eu vou doar para alguém que usa, né, que está precisando dessa roupa. Então, eu fui dizendo para ela, o relógio venda, né? Venda, dê para os mais necessitados, em homenagem a ele. Por que você quer o relógio? Você não quer esse relógio de homem, de ouro, né? Você tem algum irmão para dar? Então dê para um amigo, alguma pessoa, se quiser, então venda, né? Desmanche isso aí e dê para outra pessoa. Não guarde essas energias. Então, esse é um processo de encarnado para desencarnado. Muito comum, a pessoa fica ali o tempo todo. Ou vai no cemitério, lá no resto mortal, e fica toda a tarde lá chorando. Porque tem gente que faz isso, gente. É terrível isso. Isso é terrível. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Né? Então, a pessoa vai lá no cemitério, se a pessoa quer ir levar umas flores, mandar limpar o túmulo, né? Fazer uma prece, uma oração, tudo bem. Agora, ficar aí todos os dias, tem gente que vai todos os dias, fica ali chorando, bota uma cadeirinha e fica do lado. Coitado. Né? É difícil, né? Agora me lembrei até de Medrado agora, né? Quando cantar segura na mão de Deus e vai, ele disse, eu reencarno. Eu vou brigar, não cante essa música quando eu desencarnar. Segura na mão de Deus e vai. Até hoje eu me lembro. Então as pessoas ficam cantando isso por muito tempo e perturba a pessoa. Às vezes a pessoa nem gosta da música, nem gostava de música nenhuma, né? Nem era religioso, né?
nem era religioso. Então, a pessoa vai dentro de uma energia que ajude aquele espírito, dentro daquele entendimento dele, mostrar as leis divinas de forma sábia e que ele possa alcançar, tá? Que ele possa vislumbrar a luz que está do lado dele, que nós amamos aquela pessoa, que queremos o bem dele e que nós estamos felizes em poder estar orando por ele. A oração é a maior, é tudo que o Espírito precisa lá do outro lado, é uma oração. Então, nós falamos, né, dessa de desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, também existe, né? Essa aí que é fogo, porque quando você desencarna, vamos supor que você fez um mal muito grande a uma pessoa, a gente vai ficar velhinho, vai desencarnar, e pode ser que ele esteja lá esperando a gente, né? E agora ele começa o processo de mentalmente perturbar a pessoa. Então, sempre a caridade do perdão é importante. Sempre. Nesses momentos de perturbações, é sempre importante a gente ter esse diálogo com esses espíritos que estão presentes da gente, que nós atraímos, né? Eu aprendi isso com um caboclo aqui chamado Sandoval Barros, saudoso. Ele dizia para mim que a gente tinha que conversar. E, Bené, eu converso logo com eles. Ele disse, meu filho, me perdoe aí, que eu, com meus pensamentos, atraí vocês até mim, então eu peço perdão e você vai sentir uma calma. Mas isso tem que ser feito, eu falei aqui brincando, mas tem que ser feito com seriedade, com sentimento. O Espírito, ele sabe o que mora em nossos pensamentos. Então, você não pode mentir para eles. Tem que ter sentimento verdadeiro. Ele sentir a sua intenção, né? E você reconhecer que você tem erros, tem falhas, né, igual a ele. Eu digo, nós somos iguais. Nós precisamos mudar junto. Se você me ajudar, eu te ajudo e nós vamos ser amigos, né? Se eu lhe fiz algum mal em outra existência, me perdoe, meu amigo. Entende? Então, isso tem que ser falado com muita franqueza, com muita sinceridade, né? Ainda tem outro caso. Esse é também muito comum, a autoobsessão, né? Parecia que tinha acabado, mas a autoobsessão, essa impera também aí, porque é a pessoa que ela sozinha, ela já se perturba. Ela já é uma pessoa perturbada. Ela desenvolve paranoias. É tipo pessoas que vê um noticiário, olha, está tendo uma notícia. Vamos supor, ela vê aqui, a nossa amiga está gripada, e quando eu acho que eu peguei a gripe. Ah, meu Deus. Aí começa a tomar remédio, tomar coisa sem nem ter nada. Eu tenho é porque a gente já somos da terceira idade, então eu conheço umas amigas aí que tomam everbertina, como é aquele remédio, até hoje. Se tem gripe, pega uma caixa e toma, compra de muito, e sai tomando assim, adoidado, com medo. Então, isso é um processo autoobsessivo. O medo é a ausência de fé, gente, de confiança em Deus. A gente só atrai aquilo que a gente precisa. Lógico que a gente tem que ter os cuidados, lavar as mãos, ter a higiene corporal, cuidar do corpo e do espírito, diz o Evangelho. Consiste na maceração do corpo. Então, isso é importante, logicamente. Agora, daí eu criei uma paranoia, falei com alguém, e eu tenho um amigo que ele está, um parente próximo, que ele é um filho, está estudando para medicina. Quando ele é todo problemático com esse negócio de beleza, e sabe? Aí ele foi lá, eu peguei no cara, no paciente, ele estava com a doença tal, eu acho que eu peguei, eu estou me coçando todo. Ele chega em casa, aí eu dei risada e digo, meu filho, pelo amor de Deus, você está com uma obsessão. Você vai ser médico, você estava de lua, estava lá, examinou o paciente. Você ama a gente. Se você gosta de gente, então continue seu curso. Se não gosta, não vá em frente. Porque medicina é um curso de amor. É de pessoas que gostam de gente, que vai lidar com gente de todo nível. Não importa quem seja, doutor Bezerra de Menezes é um exemplo desse. O médico dos médicos, eu diria. Um dos melhores, porque ele tirava de si. Ele era muito mais que o médico. Ele era o próprio amor. Ele curava a pessoa com um abraço, né? É raro nós termos hoje profissionais assim, que se doam assim, com essa intensidade, que olha para o paciente com um olhar humano,
né? Não vê assim, será que ele tem dinheiro para pagar a consulta? Não, se não tiver, deixa eu ir embora. Né? Então, virou um negócio. Né? Mas ainda tem grandes profissionais. Eu conheço vários, aqui no nosso estado ainda, e espíritas. A Sociedade Espírita Médica Espírita cresceu muito. Então, quanto mais pessoas que conheçam, têm essa visão espiritual, melhor. Que ele olha o paciente como um espírito, um ser imortal. Então, ele vai ter uma visão muito maior do paciente. Então, esse processo de autoobsessão, ele é comum. Pessoas que estão muito preocupadas de não envelhecer, que vão qualquer coisa, meu Deus, estou ficando velho. Vai ficar, gente, não adianta. Não lute contra isso. Isso aí, seja elegante, como diz o cara, se vista bem, cuide de cortar os cabelos, as unhas, mas querer ficar igual a 20 anos atrás, não. Nunca mais, que isso é lei, gente. É natural. Então não adianta, a pessoa puxa para lá e fica com um beijo enorme, bota um horror de coisa e fica horrível. Criou-se um padrão, né? É bico de pato. Todo mundo tem um biquinho assim. E os homens também passaram a botar isso. Aí o padre Fábio de Mello empurrou o botox, ele era tão bonito, não era o padre, rapaz? Padre tão bonito, aí ficou feio. A boca cheia toda. Aí começa a inchar a cara e fica aqueles padrões. Não vai mudar, gente. E quando tiver mais velho, como dizia um professor, vai cair aquele troço. Né? Porque isso aí tem que dar manutenção o tempo todo. Gasta um dinheirão, porque você sai de cirurgião plástico. Ele disse, agora você vai procurar uma profissional, como é que faz esse pessoal que cuida de esteticista, né? Para dar aqueles... rapaz, vai... Aí quando é isso? É 3 mil, é 2 mil. Aí o cara se aposenta, se não for milionário, não tem mais dinheiro para pagar, vai cair tudo. Aí eu só tive dinheiro quando eu me aposentei. Agora não tem mais, cai tudo, fica tudo feio. Era melhor deixar natural. Não era, gente? Então, a gente precisa ir aceitando as coisas da vida. Porque aí a gente entra nesses processos de obsessão com muita facilidade. Né? Eu já fui bem mais além, né, do tempo. Então, mas existe, só para concluir, as obsessões não odiosas, que a gente até falou, as odiosas e as obsessões por amor. Né? Aqui tem ódio, a gente comentou, e as não odiosas são aqueles espíritos afins, que você tomava cachaça com ele aqui, bebia, fazia farra, ele está do outro lado e precisa da sua companhia. Então, ele está ali para curtir com você. Então, os nossos hábitos é que fazem essas companhias também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos e para ficar assim, estudem Diálogo com as Sombras, de André Luiz, Ação e Reação. No capítulo lá do livro No Mundo Maior, ele trata da casa mental, André Luiz também, e trata de infecções bacterianas. É muito importante que a gente entenda esse processo. Viu? Que Deus abençoe a todos nós e que nos dê um excelente final de semana. Muita luz.